O que aconteceu? Pensamento de morte o tempo todo. É mesmo? Invadindo? E eu cheguei a escrever uma carta despedindo da minha família, sabe? O pastor Antônio Júnior esteve face a face com o espírito da magia, uma entidade da macumbaria. E esse espírito de morte tentou ceifar a vida do pastor Antônio Júnior. Eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Olá, meus queridos que acompanham aqui o nosso canal. Sejam todos bem-vindos na paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim falar sobre o pastor Antônio Júnior. Para você que não conhece o pastor Antônio Júnior, ainda que eu ache um tanto difícil alguém não conhecer ele aqui no Brasil, porque ele detém o maior canal cristão do mundo na plataforma do YouTube. E são muitos, milhões de seguidores que estão no canal ali acompanhando diariamente o pastor Antônio Júnior. E eu vim trazer para vocês uma experiência muito forte que o pastor Antônio Júnior teve. Ele sentiu a morte de perto. Ele, inclusive, nesse episódio, chegou até mesmo a escrever uma carta de despedida, porque imaginava ele que ali seria o fim da sua vida. Pessoal, essa experiência do pastor Antônio Júnior é uma experiência muito, mas muito profunda. E eu tenho certeza que essa experiência já aconteceu com muitas pessoas. Por isso, eu quero te fazer um convite. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Porque eu tenho certeza que através desse vídeo, muitas pessoas vão ser ajudadas. Pessoas que precisam ouvir o que o pastor Antônio Júnior ouviu e sentiu. É uma experiência muito forte que eu preciso compartilhar com você. Mas antes, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que deixe o seu like e também compartilhe, alcance mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, porque o que ele passou foi muito forte. Ele esteve cara a cara com uma entidade da macumba, da magia. Ele esteve face a face com o mundo espiritual. E ali, esse espírito de morte, de fato, tentou ceifar a vida do pastor Antônio Júnior. Te convido a conferir esse vídeo agora. Enfim, conheci essa moça e começou a dar certo, né? A gente começou a namorar. A família dela era de candomblé, dessa religião. Mas para você não era um problema? Ou era porque eu era espírita também, né? Então tem uma linha, assim, eles falam que é a mesa branca, a mesa, né, que não é preta e tal. Então minha família ficou um pouco assustada, até mesmo porque eu era extremo, né? Eu não era equilibrado. Eles falaram, ele vai entrar nessa de cabeça, né? Então a minha família assustou um pouco, mas comecei a frequentar com eles e tal. Aí nós fomos num centro, na cidade de Caldas, uma vez. E ali se materializou, né, a entidade ali na pessoa. Em quem? Nos pessoal que estava tocando os zabatuque. Tá. E um deles veio conversar com a gente. Só fazer uma parte, cara. Eu nunca fui no centro. Como que é? É uma sala? É uma sala. Um salão grande? É um salão tudo escuro, né? Escuro? Poucas luzes, assim. Muita imagem, cara. Imagem do quê? Esculturas? Imagem de santo misturado com uns caboclos, sabe? Então, muita imagem. A parede inteira, assim, lotada. E tem uma mesa no meio? E um monte de mesa, né? Como se fosse... Não é mesa, é cadeira, tipo de missa. De igreja católica. Aqueles bancos. Sei, banco de... Então, muitos bancos, pelo menos nesse que eu fui, né? Tá. E uns caras tocando tambor, E aí tem um momento de tocar os tambores, tá, os zabatuques, eles invocam lá as entidades, né? E o que acontece? Antes disso, você pode ir lá consultar o pai de santo, né? Que aí ele te dá alguma informação, alguma revelação, né, que ele teve ali de sua vida e tal. E aí eu fiquei muito assustado com aquilo na hora que eu vi o sobrenatural ali. O que você viu, cara? Como que é? É uma imagem meio... Cara, o que eu vi ali foi o pessoal se contorcendo, sabe? Eles começaram a tocar, de repente... O rosto? Não, o rosto não. Como assim? Começaram a mudar a posição deles ali, entendeu? Entendi. E começaram a mudar, assim, a forma deles dançar, né? E aí eu fiquei assustado, só que ao mesmo tempo muito curioso eu era, né? E o que acontecia? Eles davam uma risada muito macabra, cara. Risada tipo, sabe essas coisas que você vê em filme? Em filme de vilão, de filme. Exatamente, Nossa, cara. O que eu presenciei lá foram, assim, crianças...
uma moçada bem nova ali, cara, bebendo, fumando, sabe? E aí eles mesmo? explicaram o seguinte, ó, não precisa preocupar, porque aqui tudo que a pessoa ingere não é a pessoa, é a entidade. Então a pessoa não fica tonta, entendeu? Que doido isso, cara. Exatamente, cara. E aí eu vi uns menininhos novinhos, cara, pitando, sabe? E bebendo cachaça, né? E falando com outras vozes, assim, ou não? Não, eles não. Mas aí, o que aconteceu? Esses caras que ficaram se contorcendo, Sei. vieram falar com a gente. Então eles vêm e dão a consulta ali, né? Ah, E veio conversar comigo e com essa moça. ele não é mais uma pessoa, ele é uma Não, ele outra já tá coisa. incorporado ali. Tá. E É o aí, tal do cavalo, né? Que eles falam, né? exatamente. E aí, cara, ele só falava coisa boa, sabe? E ele falou, rapaz, ó, tira esses brincos aí, cara. Seu pai não deve gostar. E ele falou, vocês formam um casal tão bonito, né? Hoje em dia, tanta gente divorciando, né? Tanto casal separando, mas o cara dava uma cisada que eu não entendia, cara. Sabe? Hoje eu entendo, sabe? O inimigo é que destrói mesmo, né? Ele veio pra destruir relacionamentos, né? Isso era o quê? Era uma forma de te pegar com coisas boas? A Bíblia diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz, né? Então ele não vai vir de uma forma aterrorizante, senão a gente ia se identificar primeiramente e depois ia fugir disso, né? Então ele sempre vem de forma, né, disfarçada. E aí ele falou assim, olha, eu vou dar o meu nome pra vocês. O dia que vocês precisarem de ajuda, é só me chamar que eu resolvo qualquer coisa. E ele falou o nome? Falou. E eu guardei esse nome, cara, por uns 2, 3 anos, sabe? Não falava pra ninguém. Por quê? Aí eu me converti logo em seguida, né? Tá. Mas não era o nome do cara, era o nome de uma entidade. Da entidade, cara. Mano, eu tenho medo dessas coisas, cara. Não, e eu achei o máximo, cara. É mesmo? Na época você achou? Nossa, agora eu cheguei nos ensaios da banda, cara. Falei, gente, eu chamei o fulano aí pra assistir o ensaio com nós. O espírito lá? O espírito. E os caras? E tinha um lá, o baixista. Hoje ele é crente, Ele é filho com convertido. Deus. E ele se converteu junto comigo no mesmo dia. Olha. E o cara conhecia a palavra, só que não queria ir pra igreja, entendeu? Então, ele ficava com medo também. E aí, o que aconteceu? Naquela semana seguinte, cara, que nós fomos nesse especificamente, Tá. foi a Você pior pode falar semana o nome da minha ou é vida. melhor não falar o nome dessa entidade aí? Então, eu não lembro, cara. Putz. Entendeu? Eu guardei por uns... É até bom não falar o nome isso pra que eu ia ninguém falar. chamar, entendeu? Ah, tá. Porque senão a pessoa, na curiosidade, né? Entendi. Resumindo, aquela semana seguinte foi a pior da minha vida, cara. A seguinte que você foi Nesse terreiro. Nesse terreiro. Por quê? Cara, O que aconteceu? pensamento de morte o tempo todo. É mesmo? Invadindo a... Eu achava que a qualquer momento, se eu andasse na rua, um caminhão ia me pegar, um carro. E eu cheguei a escrever uma carta despedindo da minha família, sabe? Nossa, E eu tinha uma frustração comigo, que era o seguinte: o meu pai sempre foi um empresário, muito bem sucedido, muito empreendedor, sabe? E ele soube lidar muito comigo, e eu agradeço a Deus, cara. Inclusive hoje ele é o que mais acompanha meus vídeos. Vixe, assiste todos, né, que eu coloco. Só que ele queria que eu tocasse a carreira dele. Meu pai sempre foi fotógrafo, né, por mais de 45 anos. Manja muito de fotografia. E eu nunca consegui, cara, aprender a tirar foto. E nunca consegui filmar um casamento. Então aquilo pra mim era muito difícil, sabe? E o que acontece? Aí eu escrevi essa carta, esses pensamentos de morte o tempo todo. E aí eu pensei, eu vou chamar essa entidade. cara. Entendeu? Eu vou chamar porque eu tô precisando de socorro, cara. Você Entendeu? vê. Então ele mesmo mostra Ele dá o problema pra você pra consultar achar- ele, pra É, você cara. ficar amarrado nele. É isso que ali, eu vejo, entendeu? às vezes as pessoas assim não entendem isso, né, cara? Você vai nos lugares, lê a sorte e tal, aí a pessoa te dá uma solução porque já vem com problema junto. Se você não fizer Exatamente, isso, vai acontecer cara. aquela coisa, então você... E aí pra resolver isso entra tal na cabeça, não é? Lógico. E aí ele te dá com a chamou? mão e te puxa com a outra, né? E você chamou? Não, aí o que acontece? Eu fui pra casa e quando eu entrei no quarto, cara, pra chamar, eu senti tava alguma decidido? coisa. Tava decidido. Eu senti alguma coisa falando pra mim, não faz isso que não é de Deus. Como? Um pensamento? Eu acredito que foi um pensamento. Alguma coisa falou isso pra mim, cara. Mas hoje eu vejo que já era Deus, Claro sabe? que é Deus. Através do Espírito Santo me chamando pra não fazer isso.